Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Neste momento eu peço para que todos abram a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, mas antes de irmos à leitura da palavra de Deus, eu gostaria de falar da minha parte algumas coisas. Hoje eu irei pregar como se fosse o meu último dia, e é assim que eu quero me colocar diante do Senhor, usar a oportunidade que Ele me dá para falar como se fosse o meu último dia. Talvez vocês não me entendam, mas quero que saibam que o que me move toda vez que eu tenho uma oportunidade, toda vez que eu recebo uma oportunidade de trazer a palavra de Deus, é o zelo, é o temor e o amor que eu tenho, primeiramente por Deus, em segundo lugar por vocês e também pela minha vida. Eu hoje direi palavras um pouco duras de se ouvir, direi palavras que podem levar vocês a pensarem na mente de vocês: a irmã Daniela não tem direito de dizer isso. Vocês podem até pensar ou achar, porque nós somos humanos, que por eu usar a minha oportunidade para pregar, eu queira me achar mais santa ou mais crente. E desde já eu quero dizer a vocês que não tem nada a ver com isso. Eu me sinto a mais pecadora de todas, entre todos vocês aqui, porque eu sei que a quem mais é dado, mais será cobrado. Tudo que eu direi hoje é por amor a Deus, a vocês e a mim, por reconhecer o que a Bíblia diz ao nosso respeito, que nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós temos que receber as bênçãos de Deus, mas também a correção de Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmo, capítulo 14, versículo 2 e 3, diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. É isso que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito, que por nossa própria vontade nós jamais buscaríamos a Deus. Se não for a sua graça salvadora, se não for a sua misericórdia, nós nunca nos aproximaríamos dele. Até porque nós não temos obras de justiça em nós mesmos. Eu peço nesse momento que, antes de vocês chegarem a qualquer conclusão, se façam uma pergunta. Prestem atenção. Pregar é poderoso e ao mesmo tempo perigoso. Muito perigoso, principalmente para quem está pregando, pois a Bíblia diz que sobre os falsos pregadores virá grande condenação. Se o que eu pregar hoje aqui não for verdade, eu vou ter problemas seríssimos com Deus. E por isso tenho que fazer com temor e tremor, porque eu estarei condenada diante de Deus. Se tudo que eu disser aqui nessa tarde for fruto da minha mente, da minha imaginação ou das minhas emoções. Eu estarei agindo como uma falsa pregadora ou como um fariseu da época de Cristo, se eu pregar apenas por minha vontade. Mas se o que eu pregar hoje aqui for verdade, então nós temos motivos para temer e tremer a esse Deus, que é o único, que é o Todo-Poderoso. Porque se eu interpretar corretamente, se todos que tiverem a oportunidade de pregar a palavra, interpretar a palavra corretamente, isso significa que Deus está falando por meio de um homem, de uma mulher ou daquele a quem Ele confiou a sua palavra. Então, o nosso problema não será com a minha pregação, mas será com Deus e a sua palavra. Então, a única questão a ser decidida aqui nessa tarde é se eu estarei pregando por minha própria vontade, minhas emoções, para parecer ser mais crente, ou
Será que eu estarei falando a verdade, interpretando a Bíblia da forma correta, cumprindo o propósito de Deus, que é fazer com que nós cresça espiritualmente no conhecimento de quem Ele é? Se este for o caso, que eu esteja falando a verdade, nada mais importará, a não ser nós alinharmos a nossa vida por completo com a palavra de Deus. Então eu peço à igreja eu peço primeiramente a Deus que prepare a nossa mente hoje, como Ele tem preparado sempre, para receber a palavra dEle com amor, com humildade, porque é necessário nós nos colocarmos diante de Deus para ouvir a verdade. E muitas das vezes as verdades, ela dói, porque a vontade de Deus ela é boa, mas ela não tem nada a ver com a minha e com a sua vontade, porque a vontade dele é soberana, porque Deus é um Deus soberano. Amém, igreja? Vamos estar lendo Mateus capítulo 7, versículo do 13 ao 27. A palavra do Senhor diz assim: amém? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é poucos que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva em espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corte-se e lance no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compara-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, igreja? Vamos nos colocar diante do Senhor em oração. Eu peço que nesse momento você ore em espírito, pedindo a Deus para que eu diminua, eu desapareça e Ele cresça, e Ele apareça. Ó Deus, Tu és grande, Tu és poderoso e Tu és soberano. A única coisa que importa para nós é o Teu querer e a Tua vontade. Então eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e abre o nosso entendimento nessa tarde, para que a gente possa receber, ó Pai, a Tua palavra com amor e humildade. Ó Senhor, o Senhor bem sabe as minhas intenções e as intenções de cada um aqui. O Senhor sonda, Pai, o pensamento, a mente de cada um, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade espiritual de cada um. Então eu te peço em nome do Teu Filho, que eu diminua
o Senhor cresça. Ó Pai, que seja feita nessa tarde a tua vontade. Cumpre em mim, Pai, a tua vontade e o querer. Que não seja dito nada que eu queira, mas unicamente seja dito que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Senhor. Nós somos sedentos da tua voz, porque tu és o único que pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É assim, ó Pai, que nós te oramos e já te agradecemos por toda a tua graça e por toda a tua misericórdia. Louvado e agradecido seja teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos tratar da falsa ou superficial vida cristã. Na era da informação que nós vivemos, onde todos sabem de tudo e ao mesmo tempo não sabem nada, pouco temos visto e ouvido pregações verdadeiras sobre quem é Deus e sobre os atributos de Deus e sobre o quanto o homem é pecaminoso. Quanto mais conhecemos a Deus, mais descobrimos que somos pecadores, que tudo que merecíamos é o inferno, mas pela graça, pela misericórdia e pela justiça cumprida e cobrada em Cristo Jesus é que nós fomos alcançados. Nós não merecemos, nós não temos parte nenhuma, nós não temos justiça nenhuma. O castigo que estava sobre nós foi cobrado no único que é capaz de pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. Quanto mais nós nos aproximamos da luz que é Cristo, mais damos conta da nossa sujeira. Eu sei que hoje em dia ninguém, nem mesmo os verdadeiros cristãos, gostam de ser corrigidos, de ser confrontados dos seus pecados. E por que eu digo isso? Porque eu sou uma pecadora. E só o Senhor que nos dá um espírito humilde para aceitar uma correção e uma repreensão. E entender que o Pai que ama, Ele corrige. E se Deus está nos corrigindo para nos aperfeiçoar, para nos chamar para viver uma vida de santidade, é porque Ele nos ama. É porque Ele é santo, como foi louvado aqui. Santo, santo é o Senhor. Ao lermos a palavra do Senhor, Isaías vai contar que ele teve uma visão. E a visão que ele viu os serafins cobrindo o rosto para louvar ao Senhor e dizer: Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Será que nós temos esse mesmo temor ao saber que nós servimos a um Deus que é santo e não contempla o pecado? Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu quero que os irmãos, que vocês saibam que eu amo vocês em Cristo, mas minha maior preocupação não é agradar as pessoas, mas sim cumprir a vontade de Deus e ser fiel a Ele. E isso não é sobre mim, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Só tem uma coisa que eu tenho pensado nesses últimos meses, e é isso. Eu e você podemos estar nos enganando, pensando que estamos vivendo uma vida cristã, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus e Sua palavra, quando na verdade estamos caminhando num caminho espaçoso que conduz à perdição. Caminho esse que levará ao inferno, como a palavra que nós lemos. Isso pode te chocar, como me chocou. Eu sempre faço questão de dizer à Igreja de Cristo que antes de eu pregar aqui, a palavra ela passa por mim. E eu sou evangelizada 2 vezes. Como o pastor diz, e é bem verdade, não é fácil preparar uma pregação bíblica, uma pregação verdadeira, onde fala da mensagem do Evangelho que Cristo anunciou. Cristo não veio chamar justos, porque não existe nenhum.
Cristo veio chamar pecadores. Você pode me dizer, irmã Daniela, como você tem coragem de dizer que talvez nós estejamos nos enganando? Vejam comigo o versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é poucos que a encontram. Eu digo isso porque quando eu olho para a Bíblia e para a vida que levamos como cristãos, como crentes, eu não vejo evidências, não vejo frutos, não vejo bons exemplos na vida dos cristãos. Não estou me referindo diretamente à igreja, porque eu tenho visto na igreja que Deus tem feito grandes coisas em nós e eu tenho me alegrado muito. Mas eu estou falando de você abrir o YouTube para ser edificado, porque acreditem, irmão, um culto, 2 cultos por semana não é suficiente. Nós temos que meditar a palavra de Deus. Lá em Salmo diz que nós temos que meditar dia e noite na palavra do Senhor. O Senhor diz: feliz o homem que encontra o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E eu sei que nós não temos feito isso. Eu sei, porque eu sei. Porque eu sou a pessoa que sabe, porque eu sei que eu não faço o quanto deveria. Então muitas das vezes nós temos buscado pregações, e eu confesso a vocês que eu tenho examinado o tipo de coisa que eu assisto, o que entra pelos nossos olhos, o que entra pelos nossos ouvidos, e eu faço aqui um alerta a cada um de vocês. Se vocês têm costume de se alimentar em palavras do YouTube, cuidado com os falsos pastores, cuidado com o falso evangelho de prosperidade, que Deus é apenas amor. Esse não é o verdadeiro evangelho. Na mesma medida que Deus é amor, Deus é justiça. Olhe para a cruz. Lá em Isaías capítulo 53, o Senhor vai dizer que agradou-se moê-lo na cruz. Sabe o que isso significa? Que quando Deus olhou para Cristo na cruz, Ele não viu o Filho Santo que desceu. Ele viu o Cristo Salvador que carregou e levou o meu e o seu pecado. E agradou-se Deus moê-lo na cruz para operar sua justiça. Então não pense, não se engane, Deus não é só amor, Ele é justiça na mesma medida. Então não tenho visto bons exemplos dos crentes, e eu quero fazer aqui uma colocação. Se você é do tipo de pessoa, de cristão que quer se alimentar da palavra de Deus, eu indico para você 3 pastores bíblicos que têm a mesma doutrina que nós. Pastor Nicodemos, acredito que a igreja conhece, Hernando Dias e Pastor Paulo Júnior. São homens que verdadeiramente têm zelo, assim como o nosso pastor Bernardinho. Então que a gente possa estar nos alimentando de pessoas que verdadeiramente vivem o Evangelho. Nós sabemos que só existe um único exemplo, Cristo. Mas nós sabemos também que Cristo capacita homens e mulheres para cumprir a sua vontade. Amém, igreja? Então que a gente possa estar se alimentando de fontes verdadeiras. E elas são verdadeiras porque elas estão na verdade, que é Cristo. Mas mesmo indicando essas pessoas, não pensem que eles são santos, santos, santos. Não, só existe um Deus. Ele é assim como eu e com você, mas eles têm zelo pela palavra do Senhor. Então não tenho visto muitos exemplos e evidência que todos que dizem ser crente são verdadeiros salvos. Pelo amor de Deus, não veja isso como uma sentença aqui, mas veja que se eu e você está caminhando num caminho espaçoso, que ainda há tempo para a gente entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito, que é Cristo Jesus. Ainda há tempo de eu e você se alinhar nossa vida por completo, alma, corpo e espírito, com a perfeita vontade de Deus, que é servi-lo e cumprir o que Ele ordenou em sua palavra. Amém, igreja? Jesus diz que os verdadeiros crentes são conhecidos pelos frutos, mas Jesus também diz que os falsos pregadores, os falsos mestres, também são conhecidos pelos maus
frutos. Veja comigo o que se diz no versículo 15 ao 20. Leia comigo. Acautelai-vos, porém, no caso essa palavra acautelai-vos é cuidado, prestem atenção com os falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então veja, é difícil, se a gente não tiver uma vida espiritual madura, de nós conhecermos os falsos profetas. Mas se você conhece a palavra de Deus e a vontade de Deus, é fácil de você conhecer. Quando Jesus disse, você conhecerá os falsos profetas pelos seus frutos, Jesus está dizendo, olha, observe como é que essa pessoa se comporta, como essa pessoa ela se comunica. Olhe para os frutos dela, quais os frutos, como ela tem pregado. Mas mais do que isso, um falso e um verdadeiro não é totalmente conhecido pelo que ele prega, porque é fácil eu estar aqui e falar, é só eu passar horas e horas lendo e escrevendo. Mas verdadeiramente nós conheceremos os falsos e verdadeiros como eles são, como eles agem, como eles vivem na prática. Não foi por isso que Jesus sempre condenava os fariseus? Porque os fariseus conheciam a lei. Os fariseus conheciam a palavra do Antigo Testamento, a palavra da aliança de Deus com os seus. Mas o que eles faziam? Eles pregavam bonito, eles oravam bonito, mas eles não viviam na prática. Nós podemos estar nos enganando, as pessoas podem estar nos enganando, mas lá em Gálatas diz, não se enganem, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem planta, o homem colherá. Nosso Deus é um Deus soberano. Louvado seja Ele, por Ele ser soberano. Louvado seja Deus, por Ele ser o único Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nós temos um pastor bíblico aqui nessa congregação, que tem nos ensinado a verdade sobre a palavra de Deus. Mas quanto a nós, no nosso individual, como temos sido como crente? A nossa vida cristã não se resume em passar 1h30 aqui no culto de adoração, não se resume a passar 1h30 no culto de oração, não se resume em passar 1h30 no culto de doutrina. Aqui é onde a gente se alimenta, mas a nossa vida espiritual, ela é conhecida no nosso dia a dia. Como eu tenho tratado meu esposo, meus pais, meus irmãos, os meus próximos? Como eu tenho agido como crente? O que eu tenho feito com a graça de Deus sobre a minha vida? O que eu tenho feito com a liberdade que Deus me deu? Para que eu tenho usado a minha liberdade em Cristo? Para a glória dele ou para a minha própria vontade? Como está escrito, como eu já falei aqui, aquele que semeia na carne, colherá na carne condenação, mas aquele que semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Será que nós temos plantado semente que colheremos para a vida eterna? Será que Cristo pode olhar para mim e para você e Deus falar ao nosso respeito que Deus falou para Cristo? Eis o meu filho em que eu tenho me alegrado. De forma nenhuma somos igual a Cristo por natureza, mas como justificado, a ordem é essa: que sejam meus imitadores. Como natureza, nossa natureza é pecaminosa, mas como novos, nascidos da vontade de Deus, nós temos que andar como Cristo andou. Nós temos que viver como Cristo ordenou em sua palavra, deixado como exemplo. E aí eu pergunto, o que eu e você tem feito da nossa vida?
Eu confesso que eu estou cansada, revoltada com os falsos pastores e os falsos crentes. Não existe falso crente, mas entendo o meu português, a minha falta de sabedoria de usar palavras, mas os que se dizem ser crente. Estou cansada de ouvir e ver falsos evangelhos sendo pregados e pessoas aplaudindo, pessoas lotando igrejas, dando bens, esperando receber em dobro. Isso não é o verdadeiro evangelho. Não é. O falso evangelho que está sendo pregado, que salva pecadores que não se arrependem. João Batista foi chamado poderosamente por Deus para pregar o quê? Arrependam-se. Arrependam-se. E essa mensagem não morreu com João Batista. Ela continua até hoje. A mensagem para mim e para você é: se arrependam-se dos seus pecados, dos seus caminhos maus. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Se a gente não se agarrar a Cristo como a nossa única esperança, nós vamos viver nos enganando. O falso evangelho, a falsa graça, o que estão fazendo com o verdadeiro evangelho de Cristo? Eu estou cansada e revoltada, e vocês também deveriam estar, com os falsos pregadores que só pregam para lucrar com a palavra de Deus. Estou cansada de falsos profetas que se dizem ter revelações que Deus deu só a ele, revelações fora da Bíblia, querendo dizer com isso o quê? Que a Bíblia não é suficiente. E o que mais me dói é ver crentes acreditando nisso, é ver crentes seguindo esses falsos, que só estão preocupados com seguidores, com aplausos, com igrejas cheias, para ter poder e domínio sobre as pessoas que Cristo chamou para a liberdade e não para a escravidão. Estou falando alguma mentira, igreja? Aqui, graças a Deus, nós não temos um líder opressor. Nós temos um líder dedicado à palavra de Cristo. Louvado seja Deus por isso. O que nós temos feito? Nós temos incentivado o nosso pastor. Nós temos dado e ajudado a ele com recursos para que ele possa se aperfeiçoar, cada dia mais se dedicar à obra. O que nós temos feito? O maior presente que Deus nos deu foi a salvação. E se isso não for motivo da nossa alegria, nada mais será. Porque o maior presente que Cristo nos deu foi a salvação. Mas nós vivemos em busca de prosperidade. Nós vivemos em busca que a nossa vontade seja feita a todo custo. Que a gente viva um dia para Deus, mas também que nos outros dias a gente viva a nossa própria vontade. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Ele nos chamou para a santidade. Ele nos chamou para a gente se render diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Não apenas no dia de culto, mas todos os dias, Senhor, no meu trabalho, na minha escola, no meio dos meus familiares. Foi para isso que Cristo nos chamou. Porque eles não querem. Por que nós, os crentes que vivem buscando nos outros palavras que vai de encontro à verdade de Deus? Porque muitas das vezes nós não queremos ter intimidade diretamente com Deus. Nós não queremos buscar e viver uma vida de renúncia e santidade. Então nós queremos já buscar pronto. Nós não queremos passar meia hora de joelho no nosso quarto, no nosso secreto, dizendo: Senhor, revela a mim a tua palavra, assim como tu revelaste aos teus apóstolos, assim como tu tem revelado ao nosso pastor. Nós não queremos isso. Nós queremos tudo pronto. Nós somos uma geração que não quer saber da verdade. Nós se conformamos com uma mentira boa. Mas não foi para isso que Cristo nos chamou. Não foi. Eu estou cansada, revoltada de ver crentes 5, 10, 20 anos sentados em uma cadeira, e quando você olha para a vida dele, você não vê frutos. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pesquisei
Senhor, como é que eu posso pregar isso? Ainda ontem, no culto que a gente dedicamos a Deus, a gente sabe de louvor, eu vi, Senhor, a tua manifestação. Aqui a gente ontem estava só nós irmãos, mas aí fez o culto como se a igreja estivesse lotada. Deus falou tremendamente conosco através dos louvores, não foi isso? Eu disse, mas Senhor, como hoje eu vou pregar uma mensagem dessa? Que nossa igreja tem que cada vez mais melhorar, se aperfeiçoar. Irmãos, eu não quero derramar um balde de água fria, eu não estou aqui para acusar, me acusar vocês. Eu estou aqui para dizer, vamos nos levantar, vamos cumprir o ID do Senhor. A igreja precisa amadurecer espiritualmente, porque é uma vontade de Deus. Lembram do que foi dito a semana passada? Alguém lembra do tema da mensagem? A gente falou sobre a videira verdadeira e sobre os ramos. João capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E nisto o meu Pai é glorificado, que vocês deem muitos frutos e que sejam meus discípulos. Não é para minha glória, não é para a glória do pastor, não é para a glória da diaconisa Edlene, não é para a glória de nenhum diácono, nem de um irmão. É para a glória de Deus. Eu não estou aqui pregando essa palavra, chamando vocês para melhorar, para a glória de ninguém. É para a glória daquele que é digno, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o nosso Deus, ele é digno de receber o melhor de nós. Irmãos, agora é com vocês. Me permitam ferir-nos para que Deus possa curar nós do acomodismo. Não preciso citar nome, mas quero que vocês saibam. Não, eu não acho que seria eu para estar aqui por 3 vezes seguida pregando o Evangelho de Cristo. E com isso eu não estou me queixando e não estou dizendo que eu não queira fazer a obra de Deus. Pelo contrário, não entendam assim. Eu louvo a Deus por cada oportunidade. Para mim é uma honra, um privilégio e um temor muito grande a Deus estar aqui. Mas eu não sinto que seria eu para estar aqui. Não, 3 vezes seguidas. Nós somos uma igreja com membros. Cada um tem um dom. Cada um tem um talento. Acreditem, está doendo mais em mim do que em vocês o que eu estou falando, porque eu não queria que fosse eu a ter que dizer isso. De forma nenhuma com isso eu estou dizendo que o pastor errou em me dar essas oportunidades. Nem com isso quero dizer que seja um pesar para mim. Não é isso, pelo contrário, para mim é uma honra, como eu já falei. Mas é sobre os ramos. Cada um dá frutos para que alimente o povo de Deus. O que eu estou tentando dizer é que não é normal um crente que tem 5, 10, 20 anos e não dá frutos. Escutem, nós não podemos nos acostumar com a obra e a presença poderosa de Deus. Muitas vezes eu e você, nós nos acostumamos. Eu estou indo para o culto, está ótimo. Eu estou louvando, está ótimo. Eu oro, a oração está ótimo. Não. Aqui é só o lugar da gente se fortalecer. Mas dessa porta para fora, existem milhares de pessoas que estão perecendo, porque eu e você estamos acomodados, ocupando um banco de uma cadeira há 5, há 10, há 20, há 30 anos. Cristo nos chamou para cumprir o ID. Veja o que Jesus disse: nisto se glorifica meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim serei os meus discípulos. Existem dons e talentos? Sim, existe. Existe tempo para que Deus capacite? Sim, existe. Existe propósito de Deus para tudo? Sim, existe, mas não podemos usar isso como desculpa. E voltando com a janela que eu abri aqui, eu não concluí. Louvado seja Deus, Espírito Santo, por me lembrar. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pesquisei quantos anos leva para uma videira dar frutos. Alguém aqui sabe? 3 anos.
para uma videira dar fruto, no máximo 5 anos. Então, por isso que eu usei esse exemplo de um crente de 5, 10, 20, 30 anos, que vive sentado. Eu não estou falando de um cargo, de um pastor, de um diácono, de uma diaconisa. Não é sobre isso, é sobre cada crente. Você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, você crê? E Jesus disse que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita para a boa obra. É o Espírito Santo que fala através de nós quando nós não temos palavras corretas para falar. Não estou falando apenas de você vir até aqui à frente e pregar 1 hora e meia hora. Eu estou falando no secreto, no dia a dia. Você tem usado o seu tempo e aquilo que Deus te confiou para pregar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, para os seus vizinhos, para o seu patrão, seja lá quem for. Será que você tem feito isso? Irmã Daniela, mas eu não tenho todo o conhecimento. Mas você tem o conhecimento necessário. Cristo, Santo, o próprio Deus, se encarnou em forma de homem para morrer na cruz, para pagar um preço por mim e por você. Isso é evangelizar. É você chegar para um perdido e dizer: olha, o Deus que te apresentaram é amor, mas também é justiça. Não dá para, se nós sairmos por aqui e nós batesse de casa em casa e perguntar assim: irmão, você aceita Cristo? Eu já fiz isso, já tive a oportunidade. E eles diziam: eu já aceitei, eu já sou crente, não, eu já sou católico, eu já estou salvo. Existe evidência nisso? Por que tanta maldade? Por que o amor de muitos esfriado? Por que tanta guerra? Tudo bem, a palavra de Deus não tem que se cumprir. Isso não tem como voltar. A palavra de Deus vai se cumprir. Cada ponto, cada vírgula. Mas eu estou falando de pessoas que confessam uma fé em Cristo, dizem que são salvos, dizem que crê, mas a sua vida, o seu dia a dia, não tem exemplo e nem evidência disso. Então nós temos que nos levantar. Nós somos poucos, mas o Deus que habita em nós é poderoso para ganhar muitos. E quando eu falo ganhar, entendam, dentro da nossa doutrina, chamar, a chamada eficaz dos que Ele justificou. Mas a palavra do Senhor diz também que a sua criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eu te pergunto, você tem dado o seu melhor para Deus? E eu fiz essa mesma pergunta para mim. Não pense em nada que eu sou diferente de você. Eu não sou. Antes de eu falar, a palavra passou por mim. Lembrem-se disso. Não tem nada em mim além de graça e misericórdia de Deus. Se Ele retira isso, eu serei semelhante ao sal quando perde o sabor. Só serve para ser pisado. Não se espelhe em homens. Não se espelhe em mim. Não se espelhe na diaconisa. Não se espelhe no pastor. Você tem que olhar e se comparar com Cristo. E você vai ver que há uma grande diferença. Por isso, eu e você tem que todo dia correr para nos tornarmos semelhantes a Ele. Sabe por quê? Porque mesmo que nós dedicássemos a vida toda, nós jamais conseguiríamos. Imagina se a gente cada dia mais andar mais distante de Cristo. Não foi para isso que Ele nos chamou. Foi para nós ser semelhantes a Ele e viver como Ele viveu e vive, sendo santo, obediente ao Pai. Acredite, eu amo vocês em Cristo. E eu estou falando é para que vocês e eu, nós vivam uma vida para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Como eu estou cansada de ver tanta mentira. Quando a gente menos espera, a gente se depara. A gente vê máscaras caindo. Nós vemos pessoas que nós se espelhava, admirava, de repente demonstrando que nós somos fracos, limitados e pecadores. E muitas das vezes nós nos frustramos
E o pior, nós transferimos isso para Deus. Existe um salmo, está escrito, não lembro onde agora, mas está escrito que Deus disse que o nosso maior pecado, nosso maior erro, é olhar para Ele e achar que Ele é igual a nós. Não, não, não. O nosso Deus não pode ser comparado com nada nem com ninguém, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Mas você também deve estar cansado, eu creio, em nome de Jesus. Eu creio. Veja comigo o versículo 21. Versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pecado. Palavra mais traduzida no nosso português: iniquidade, pecado. Vejam, de quem o texto está tratando? É uma pessoa que está tentando diante de Jesus se justificar. Percebe isso? Senhor, mas em teu nome eu não fiz maravilhas? Mas Senhor, em teu nome eu não preguei para a tua igreja várias vezes? Mas Senhor, em teu nome eu não louvei, as pessoas choravam? Mas Senhor, em teu nome eu não evangelizei, pessoas foram salvas? Sabe o que acontece? Essa pessoa está achando que isso contribui para a salvação dela. Não, a salvação é unicamente pelo mérito de Cristo. O que podemos fazer de bom são obras da graça de Deus em nossa vida. É evidência que fomos salvos. Obras não significa que está te ajudando a ser salvo. Não. Obra significa que você verdadeiramente foi salvo por Cristo. Então, não pense que diante de Deus você vai se justificar. Ai, Senhor, eu menti porque o meu irmão fez com que eu mentisse. Ai, Deus, eu pequei porque eu não conhecia que pecar era pecado. O quê? Se tem uma palavra e algo que nós sabemos é que nosso Deus é santo e que pecado nenhum agrada a Deus. Lembre-se, quantos pecados Adão e Eva cometeram? Alguém disse? Um pecado diante de um Deus santo foi suficiente para receberem o que é justo diante de Deus: a morte e a separação, porque um Deus santo não pode contemplar pecado. Um único pecado que Adão cometeu e Eva, tem que colocar primeiro Adão, porque Adão era o responsável. O homem é responsável pela sua casa, pela obra de Cristo. Muitas das vezes eu em casa penso que o Senhor não era eu para estar naquele lugar, era meu esposo. Mas eu creio que o Senhor fará na vida dele. Porque nós pensamos que fazer a obra é pela nossa própria força e sabedoria. Mas Deus diz: maldito o homem que põe sua confiança no homem. Não, não. Eu não prego pela minha sabedoria, porque eu não tenho. Eu tenho temor a Deus. E isso sim é sabedoria. Sabedoria não é você ter faculdade, você ter concluído os estudos. Jesus disse: o princípio do temor é a sabedoria que vem do conhecimento de quem Deus é. Não espere ser capaz, não espere ser bom o suficiente, porque você nunca será. Mas se entregue diante de um Deus que é poderoso para fazer da sua vida um instrumento para a glória dele. Então veja, não podemos nos justificar diante de um Deus que sonda os nossos pensamentos. Esse crente aqui, ele está tentando se justificar a todo custo. Ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz isso. Você não fez nada. Você não tem poder de nada. A graça de Deus e a misericórdia que nos capacita para a glória dele, não para mim e a sua. Eu pergunto a você e a mim: você tem feito a vontade de Deus? Você tem dado o seu melhor para Deus?
Você tem dado frutos para a glória de Deus? Você tem intimidade com Deus? Você ora a Deus todo dia pela sua casa e pela casa do seu irmão? Você lê a Bíblia todo dia? Você tem oferecido o seu culto racional a Deus? Você tem oferecido o seu corpo como sacrifício santo, agradável a Deus? Ô igreja, pelo amor de Deus, vamos nos levantar, vamos cumprir a ordenança de Cristo que Ele deu aos seus discípulos e apóstolos. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você entendeu o que você acabou de ouvir? Ide. Ide e pregai a todos. Mas isso significa que todos serão salvos? Não. O versículo 16 diz: quem crê e for batizado, esse será salvo. Quem não crê será condenado. Mas eu tenho visto, e eu fui essa pessoa por muito tempo, que eu me batizei com entendimento raso e superficial de quem era Deus. E eu confesso à igreja que eu não me batizei com o entendimento que eu deveria ter. Eu tomei apenas um banho de piscina e eu achei que ali aconteceu um milagre na minha vida. Eu pensei: agora eu fui batizada, então eu já me levantei o quê? Agora eu sou espiritual. Não. Se você não conhece quem é Deus, você jamais vai amar Ele por quem Ele é. Se nós não conhecermos a vontade de Deus, nós jamais vamos viver da forma que Ele nos chamou para viver. Então eu tenho visto muitos crentes aqui, glória a Deus, não existe esse sermão, esse convite. Mas de onde eu venho, o crente era conhecido por levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. Como se o pecador tivesse o poder sobre Jesus. Eu te aceito, Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Efésios que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quantas vezes eu em minha casa, Dona Maria é prova disso, nós fazendo estudo devocional, eu li a palavra e eu dizia: meu Deus, eu preciso me converter de novo, porque o que eu aprendi não foi o verdadeiro evangelho, falso evangelho, onde coloca o homem acima de Deus. Não, o homem não está e nunca estará acima de Deus. Deus está acima, muito, 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 muito acima de toda a sua criação. Homens, anjos, seja lá o que for, demônios, protestados, nem se fala. Deus está acima. E muitas das vezes eu tenho visto nós temer a homens, obedecer a homens, mas não temer nem obedecer a Deus. Sabe o que é isso, igreja? Não é que você não seja salvo totalmente, digamos assim, que não existe, mas entendam minha pouca sabedoria, é que nós não buscamos conhecer o Cristo verdadeiro. Mas creia que se eu e você estamos aqui, é porque Cristo nos chamou, nos justificou e nos aperfeiçoará para a glória do seu nome. Mas não se deixe moldar pelo molde que os falsos pastores, os falsos mestres por aí ensinam sobre quem é ser cristão e sobre quem é ser Deus. Nós temos um pastor que, glória a Deus, está pregando sobre Deus e atributos de Deus. Mas será que você tem feito o seu papel de ouvir, entender, guardar e, o mais importante, praticar? Ou será que a gente apenas ouve, pega a parte que nos convém? Ai, Deus é amor. Ai, Deus disse que jamais me abandonará. Aí pega só a parte boa, mas o Deus de justiça, o Deus que corrige, o Deus que tem o seu jeito de ser adorado,
Não é do meu e do seu jeito, é do jeito dele. É da forma dele. É como ele ordena, porque ele é Deus. Ele é Deus. Ouçam todos. Todos aqui têm dons dados por Deus. Não escondam o seu dom. Não esconda, porque você terá que prestar conta ao seu Salvador. Você quer ouvir do seu Senhor? Servo mau e negligente. Foi isso que o Senhor contou numa parábola. É isso que você quer ouvir? Servo mau e negligente, por que não usaste o talento que eu te dei? Como eu me maravilho quando eu vejo a nossa irmã aí de louvando. Quando eu me maravilho, quando eu vejo cada uma irmã no culto de oração, orando do seu jeito, da sua forma, porque Deus entende. Eu não busco perfeição para mim. Eu não busco estar sempre, porque se vocês percebem, toda vez que eu tenho uma oportunidade, parece que eu só venho para machucar vocês, para dizer cresçam, deem frutos. Não é minha intenção magoar vocês. Não é minha intenção fazer com que vocês fiquem, ai Jesus, o que é que eu faço agora? No sentido de dizer, a irmã Daniela espera muito de mim. Não, quem sou eu? Sou igual a você. Se eu tenho dito igreja, a glória de Deus se manifesta quando você dá um fruto, é para a glória de Deus. Se eu digo igreja, vamos, como a Diaconisa fez, vamos, conjunto de louvor, vamos fazer culto de oração, vamos fazer propósito em orar pelas tribulações que tem nos acarretado. Quando eu digo igreja, usem um grupo, mandem louvores durante a semana, mandem pregações verdadeiras. Eu estou dizendo isso para que a gente cresça para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos, basta nós confiarmos em primeiro lugar em Deus e nos darmos a mão, e nós iremos fazer a vontade de Deus, e Ele cumprirá o seu querer e a sua vontade, porque ninguém, nem a sua falta de sabedoria, nem minha falta de sabedoria impedirá a vontade de Deus. Basta nós dizermos, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade, Senhor. O que é mais importante? O que tem sido prioridade para mim e para você? O que importa mais? Se puderem, me respondam o que é mais importante. O que é mais importante? Ficar em casa ou vir ao culto? Se alimentar fisicamente ou espiritualmente? Juntar riquezas, ter uma conta cheia de dinheiro, ou juntar tesouros no céu? Viver fazendo a minha e a sua vontade, ou viver fazendo a vontade de Deus? Amém, igreja? Nós sabemos qual é a forma correta de vivermos. O que é mais importante, meus irmãos? Mesmo que vocês não queiram acreditar, eu amo essa congregação por mais pouco tempo que eu tenho aqui, mas aqui eu encontrei a verdadeira pregação do Evangelho. Aqui eu encontrei. Louvado seja Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Olhe ao seu redor, veja esse prédio, digamos, né? Primeiro andar, prédio. Olhe para a liberdade que temos de adorar sem uma arma na nossa cabeça. Por acaso você tem visto como tem sido nos outros países? Pessoas que têm que morrer para não negar a sua fé em Cristo. E eu e você ficar, eu não vou para o culto hoje não. Vejam, olhe para a sua mão. Você está com a palavra de Deus e você não está sendo perseguido. Nós podemos sair por essa porta e pregar o Evangelho a Cristo, que não seremos perseguidos por enquanto. Por enquanto. E o que eu e você estamos fazendo na liberdade que Cristo nos deu?
Não, igreja, não. Não pense que a cruz é um sinal de amor. É um sinal de vergonha. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o inocente, o santo de Deus, o próprio Deus, pregado em um madeiro para pagar o meu e o seu pecado. A cruz nos revela, primeiramente, o quão pecadores nós somos, ao ponto para que a vontade de Deus, a justiça de Deus, fosse cumprida no inocente. Será que você já parou para pensar isso? Tem amor, tem justificação, tem redenção, tem preço pago, mas até que ponto para que esse preço fosse pago? O que custou a Cristo? O contrário do que custa a nós. Nós custa uma vida de renúncia para nos tornarmos semelhante a Cristo. E nós sabemos a batalha que é ser santo, santificado, porque é um processo. A santificação será completa na nossa vida na glorificação. Por enquanto nós vivemos uma vida de santificação. É difícil, não é, igreja? Agora imagina, se é difícil para o pecador ser santificado, imagina para um Deus santo se tornar pecador. O que custou na cruz foi Jesus clamar: Abba, Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque quando Deus olha para a cruz, Deus não enxerga o santo que desceu. Ele enxerga eu e você, lameada de pecado, no seu Filho Jesus, que era santo. E por mais que o Filho Santo dele que está na cruz, mesmo assim, o fato dele estar carregando nossos pecados é insuportável, é abominável para Deus contemplar. Você já parou para pensar que Jesus se tornou maldito por conta de nós? Você já parou para pensar que sobre Jesus está o pecado do adultério, do assassinato, do roubo, da inveja, todo tipo de pecado, homossexualidade, porque existe pessoas que se arrependem, que Jesus pagou por essa vida. Você já parou para pensar que todo tipo de pecado estava sobre Cristo na cruz? Sendo assim, cumprindo-se a vontade e a plena justiça desse Deus verdadeiro, mas que as pessoas acham que Ele é só amor. Não, olha para a cruz e você e eu verá que o nosso Deus, na mesma medida que é amor, também é justiça. E se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não vai poupar a mim e a você de operar a justiça dele. Então que eu e você, enquanto é tempo, se arrependa. Teria mais da parte do Senhor, mas eu creio que é suficiente. O tempo é chegado, deu o horário, e eu creio que a vontade de Deus neste dia foi feita. Que nós possamos guardar essa palavra na nossa mente, sobre ela meditar e nos colocar diante de Deus, declarando: Deus, eu sei que Tu és santo, 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 e eu sei que eu mereci o pecado, mas o Senhor me justificou. Pois agora, Pai, o que eu quero é ser usado para a glória e o louvor do Teu santo nome. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Agradecido, eu agradeço pela rica oportunidade